Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daremos continuidade ao estudo das relações métricas na circunferência. Nos dois vídeos anteriores a gente estudou. No primeiro vídeo a gente estudou as relações entre as cordas de uma circunferência. No segundo vídeo a gente estudou as relações entre segmentos secantes na circunferência. E nessa aula estudaremos as relações entre segmento secante e tangente. Então, pessoal, o que é um segmento secante? Como eu falei no vídeo anterior, um segmento ele é secante à circunferência quando ele toca em dois pontos na circunferência. E ele é tangente à circunferência quando esse segmento toca em um único ponto na circunferência. Então, vamos inicialmente desenhar a circunferência. Será centrado no ponto O. Vamos apagar aqui o ponto O, não vai ser útil para o nosso estudo. Agora vamos desenhar um ponto P que está externo à circunferência. E vamos marcar aqui um ponto A na circunferência. E temos então esse segmento que é secante à circunferência. O segmento PA é secante à circunferência no ponto A e nesse ponto de interseção que chamaremos de ponto B. Vamos agora marcar um ponto C, também pertencente à circunferência, e vamos desenhar um segmento PC tangente à circunferência. Se a gente movimentar o ponto P, perceba que tanto o segmento PA continua sendo secante à circunferência, como o segmento PC continua sendo tangente à circunferência. Vamos deixar o ponto P nesse ponto e vamos traçar um segmento ligando o ponto A ao ponto C. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente tem o triângulo PAC. Vamos traçar agora um segmento ligando o ponto B ao ponto C. E agora temos o triângulo PCB. O ângulo PAC, que é o ângulo A, ele tem medida 48,31 graus nesse ponto. E o ângulo PCB também tem 48,31 graus. Ou seja, esses dois ângulos eles são congruentes. Novamente, se movimentarmos o ponto P e deixarmos ele em um ponto qualquer, tanto o ângulo A como o ângulo C, eles têm medida 44,06 graus, ou seja, continua sendo congruentes. Se movimentarmos o ponto P para cima, os ângulos ainda continuam sendo congruentes, ou seja, em qualquer lugar que eu deixar esse ponto P, esses ângulos continuam sendo congruentes. E temos também o ângulo P, 34,48 graus. À medida que eu movimento o ponto P, esses ângulos eles alteram seus valores, mas tanto o ângulo PAC como o ângulo PCB continuam sendo congruentes. Então, pessoal, temos aqui três segmentos. Temos o segmento PA, que é todo esse segmento aqui. Temos o segmento PB, que é uma parte do segmento PA externo à circunferência. E temos o segmento PC, que é o segmento tangente à circunferência. Usando esses três segmentos, a gente consegue obter mais uma relação métrica na circunferência. Considerando o triângulo PAC e PCB, temos o seguinte. O ângulo P ele é um ângulo comum aos dois triângulos, não é isso? Olha só. O ângulo P, que é esse ângulo de 34,26 graus, ele é ângulo tanto do triângulo PAC, né, que é esse triângulo maior, quanto do triângulo PCB, que é esse triângulo menor. O ângulo A, como a gente viu, ele é sempre congruente ao ângulo C. Esse ângulo aqui, ó, ele é sempre congruente ao ângulo C. À medida que eu movimento o ponto P e para em qualquer lugar, esses ângulos sempre têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Então, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos eles são semelhantes. Como são semelhantes, os lados correspondentes têm uma proporcionalidade. Então, a partir daí, a gente consegue obter a nossa relação métrica na circunferência. Então, pessoal, observando então os triângulos PAC e o triângulo PCB, temos o seguinte. PA está para PC, assim como PC está para PB.
Olha só. PA no triângulo PAC, né, está para o lado PC do triângulo PCB. Assim como PC do triângulo PAC está para o lado PB do triângulo PCB. Novamente, utilizando a propriedade produto dos meios igual produto dos extremos, né, a gente faz essa multiplicação. PC vezes PC é PC ao quadrado, é igual PA vezes PB. E a gente tem essa relação métrica na circunferência. Olha só, o que essa expressão quer dizer? Que a medida desse lado ao quadrado, né, a medida do lado tangente ao quadrado, ela é igual ao produto do segmento PA, que é o segmento todo, vezes o segmento externo à circunferência, que faz parte do segmento secante à circunferência. Utilizando essa expressão, a gente agora vai resolver um exercício do nosso livro. Eu simplesmente adaptei também a questão, como fiz nos vídeos anteriores. Aí vocês tentam resolver a letra D do exercício 1 desse conteúdo, certo? Então vamos para o nosso exercício. Usando as relações métricas na circunferência, calcule a medida x indicada em cada uma das figuras. Essa é a letra D do exercício 1, como eu falei. Vou resolver apenas essa questão como modelo e vocês tentam agora fazer todas as outras alternativas dessa questão. Então veja bem, temos aqui uma circunferência, temos o segmento secante e temos esses pontos. Dois pontos que tocam essa circunferência pertencente ao segmento secante. E temos aqui também o ponto que é tangente à circunferência nesse ponto. Olha só, o segmento tangente à circunferência tem medida x. O segmento secante, todo o segmento secante, tem comprimento 6,4 mais 3,6. Esse pedaço que está externo à circunferência tem medida 6,4. E esse pedaço que está dentro da circunferência, interior à circunferência, tem medida 3,6. Então temos aqui os nossos dados e ele quer que a gente encontre essa medida x. Vamos utilizar a expressão que relaciona segmento tangente e segmento secante à circunferência, que é aquela expressão que encontramos no nosso estudo. Então vamos resolver essa questão. Como eu falei, pessoal, o quadrado da medida do segmento que é tangente à circunferência, no caso x ao quadrado, ele é igual ao produto do segmento secante vezes a parte do segmento secante que está externo à circunferência. Ou seja, essa medida do segmento secante, ela tem 6,4 mais 3,6 vezes a medida do segmento que está externo à circunferência, né, que faz parte aqui do segmento secante, 6,4. Pronto, montamos a nossa equação. Agora vamos resolver. X ao quadrado vai ser igual 6,4 mais 3,6 é igual a 10 vezes 6,4. Olha só, x ao quadrado é igual 10 vezes 6,4. Vamos avançar só uma casa, portanto fica aqui 64. X ao quadrado é igual a 64. Extraindo as raízes de ambos os membros, a gente tem o seguinte: x vai ser igual a raiz quadrada de 64, o que implica que x vai ser igual a 8. Então, x tem medida 8. Ele queria saber o valor de x, portanto, x igual a 8. Resposta bem tranquila, pessoal. Apenas apliquei a nossa expressão, né, essa expressãozinha aqui, né, já substituí os dados. Montamos a equação e resolvemos. Bem fácil, pessoal. Então, bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido os 3 conteúdos. Cada vídeo refere-se a uma relação métrica na circunferência. E qualquer dúvida, retorne ao vídeo, tentem fazer sozinho, certo? Se surgir alguma dúvida, e peça ao professor de vocês para esclarecer melhor. Então, bons estudos, pessoal.